tendo sustento e com que nos Olá pessoal, vestir, tudo bem? estejamos Fala aqui contentes. Cristiano É 1 Nunes. Timóteo 6:8. Existem algumas coisas que as pessoas vão repetindo e não se dão conta. Por exemplo, dizer que a Bíblia, esse texto escrito é a palavra de Deus. Isso não é verdade, porque de acordo com esse próprio papel escrito, traduzido, inclusive traduzido com uma série de erros, esse mesmo material aponta que o próprio Messias, traduzido como Jesus, o nome dele original é outro, que é hebraico, ele é o Verbo encarnado. Então, assim, ele, além de ser humano, também é a presença divina. Então, o que ele fala, e tão somente o que ele diz e afirma, sim, é a palavra de Deus. O que outros autores, homens, inspirados pelo Eterno, dizem, são inspiração. Não confunda a voz de Deus, a voz de Jesus com a voz de outros homens. Por que eu estou falando isso? Para você entender a diferença, que é muito séria. O que Deus falou e Jesus disse está tudo ali no Sermão da Montanha. Não está em outros livros. Nenhum homem tem a capacidade que seja de falar o que Jesus falou. E hoje, pastores, inclusive, líderes religiosos, espirituais de um modo geral, eles falam coisas que muitas vezes são deles, jamais saiu da boca do Eterno e tampouco da boca do conhecido Jesus, embora a gente saiba que o nome correto dele é um rabi judeu, Yahushua, escreve-se Yehoshua. Então vamos lá. Hoje nós vamos refletir sobre a diferença entre textos inspirados e ditos por Deus, com foco especial em Jesus, como uma voz humana, divina ao mesmo tempo, que muitos consideram a única referência na Bíblia. Em várias tradições religiosas, não é a Bíblia, são tradições humanas, religiosas, seculares. Esses textos inspirados são aqueles que são escritos por homens, sob orientação divina. Orientação é diferente de palavras expressas diretamente por Jesus e pelo Eterno. A Bíblia é exemplo disso. Vários homens, vários autores de livros foram guiados para transmitir mensagens, mas as mensagens que eles transmitiram, se estiverem em desacordo com o que Deus e Jesus disseram, não tem sentido você continuar ouvindo o que homens disseram, ainda que inspirados, que diferem do que Jesus diretamente falou. Pensa sobre isso, mas pensa com seriedade. Lembra de João, capítulo 1, versículo 14, não me recordo de cabeça, aonde o Verbo encarnado é o Jesus, não é Paulo, não é João, não é nenhum dos seus discípulos, é ele mesmo, então somente ele. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para todas as pessoas. No entanto, entenda, esse próprio Messias, que vocês chamam de Jesus, ele viveu entre pessoas, experimentou a vida em sua plenitude e através das suas palavras e ações ele ofereceu um caminho claro para você entender e seguir a vontade de Deus. É importante você refletir sobre isso. Ou escolha ouvir a voz de Jesus e jamais a voz de qualquer outro homem, qualquer outro ser humano, mas a dele você tem que ouvir, porque a dele é vida, verdade, é o caminho. No mundo repleto de opiniões, interpretações, inclusive de líderes religiosos que estão atrás de like, de voto, de tantas coisas, você não pode esquecer quem é que você tem que ouvir. Portanto, escolham ouvir a voz de Jesus, jamais a voz de homens. É importante lembrar que nem sempre a voz de líderes religiosos é idêntica à voz de Jesus. Isso é muito importante para você ter discernimento. Observe que, para se proteger disso, todo cristão, todo crente, ele deveria buscar um relacionamento direto nas Escrituras, estudando com atenção e oração.
Além disso, é essencial cultivar um discernimento espiritual, pedindo a orientação do Espírito Santo para compreender e aplicar os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha de forma fiel. Nós sabemos que existem erros de tradução. Eu fiz um livro explicando onde estão, em cima exatamente das palavras do Messias no Sermão da Montanha. Rejeitem as falsas teologias, né? E eu vou fazer um vídeo sobre essas teologias daqui a pouco. Rejeitem as falsas teologias que distorcem a mensagem de Cristo, como as doutrinas de prosperidade e a chamada teologia do domínio. Essas duas teologias, lembre que teologia é um texto tirado da Bíblia que alguém interpretou e deu um direcionamento. Não é o texto dentro do contexto da própria Escritura. Isso é importante falar. Muito bem. Então, assim, Jesus ensinou a humildade e a vida modesta, lembrando-nos de que ter moradia, o que comer, ser contente com isso é o suficiente. Ele também nos alertou sobre quão difícil é um rico, e a gente tem um monte de bilionário na face da terra, né? Quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, enfatizando a importância de não se apegar aos bens materiais. Sintam-se com este vídeo desafiados a viver uma fé autêntica, que reflete verdadeiramente a voz de Deus em Jesus, comprometendo-se com a justiça, a humildade e o amor ao próximo. Porque é isso que Deus quer, Jesus disse. Os que disseram diferente disso, presta atenção. Se você realmente é uma ovelha interessada na verdade e não é um bode, se você é uma ovelha, ouça tão somente o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Simples assim, tá bom? Nós vamos tratar de mais questões importantes para essas pessoas que são crentes, se dizem crentes, creem em Jesus, mas não prestam atenção no que ele disse, fica prestando atenção no que o líder espiritual diz, aí vai com toda a velocidade para o meio da rua, para uma série de lugares, menos para onde fica o reino de Deus e sua justiça, que é dentro de cada um ser humano. Tá bom? Beijo grande. Tchau.